Você já terminou um dia normal de trabalho e sentiu as pernas pesadas como se estivesse carregando pedras? Já acordou de madrugada com aquela sensação de formigamento nos pés, sem entender de onde vinha? Ou notou que uma simples caminhada deixa suas pernas doloridas mais rápido do que deveria? Se alguma dessas situações soa familiar, eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer agora, porque seu corpo pode estar tentando te enviar um aviso importante, e a maioria das pessoas simplesmente ignora. A má circulação nas pernas afeta mais de 30 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É um dos problemas vasculares mais comuns do país, e ainda assim, é um dos mais negligenciados. As pessoas atribuem os sintomas ao cansaço do dia a dia, à idade, ao estresse, e continuam vivendo normalmente, sem saber que esse descuido pode ter consequências gravíssimas. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que é a má circulação, como identificar se você tem esse problema através de um teste simples de 30 segundos, quais são os riscos reais de não tratar, e o mais importante, 3 exercícios rápidos e práticos, que você pode começar a fazer ainda hoje para melhorar a circulação das suas pernas. Antes de continuar, se você se preocupa com a sua saúde, ou com a saúde de alguém da sua família, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam dessas informações. O que é a má circulação nas pernas e por que ela acontece? Para entender o que está acontecendo dentro das suas pernas, imagine o sistema circulatório como uma rede de estradas. O coração é o motor central, e o sangue é o veículo que percorre essas estradas levando oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo. Quando essa rede funciona bem, o trânsito flui. Quando algo obstrui ou enfraquece essa circulação, o trânsito trava. E é aí que os problemas começam. A má circulação nas pernas, tecnicamente chamada de insuficiência venosa periférica, acontece quando as veias perdem a capacidade de devolver o sangue das pernas de volta ao coração de forma eficiente. As veias possuem pequenas válvulas internas que funcionam como comportas, impedindo que o sangue desça novamente por força da gravidade. Quando essas válvulas enfraquecem ou são danificadas, o sangue começa a se acumular nas pernas, causando pressão, inchaço e todos aqueles sintomas incômodos que você já conhece bem. Mas o que faz essas válvulas enfraquecerem? Aqui está a parte que surpreende muita gente. Os principais culpados não são doenças raras ou condições genéticas impossíveis de controlar. São hábitos absolutamente comuns do dia a dia moderno. O primeiro grande vilão é o sedentarismo. Quando você passa muitas horas sentado, seja no trabalho, no trânsito ou no sofá, os músculos das pernas ficam inativos. E isso é um problema sério, porque são exatamente esses músculos que atuam como uma bomba auxiliar, comprimindo as veias e ajudando o sangue a subir de volta ao coração. Sem essa ação muscular, o sangue literalmente estagna nas veias das pernas. O segundo fator é o excesso de peso. Cada quilo a mais que você carrega representa uma pressão adicional sobre as veias das pernas. Estudos publicados no Journal of Vascular Surgery mostram que pessoas com obesidade têm até 3 vezes mais chances de desenvolver insuficiência venosa do que pessoas com peso saudável. Não é uma questão de estética, é uma questão de pressão física e biológica real. O terceiro fator, e que pouquíssimas pessoas associam ao problema, é a alimentação rica em sódio e pobre em fibras. O excesso de sal retém líquido no organismo, o que aumenta o volume de sangue e sobrecarrega as paredes das veias. Já a falta de fibras favorece o surgimento de prisão de ventre crônica, e o esforço repetitivo para evacuar aumenta a pressão abdominal, o que prejudica diretamente o retorno do sangue das pernas. Outros fatores que contribuem de forma significativa incluem o tabagismo, que danifica as paredes dos vasos sanguíneos e reduz a elasticidade das veias, o uso prolongado de calçados de salto alto, que altera a postura e a mecânica muscular das pernas, e a predisposição genética, que pode tornar as válvulas venosas naturalmente mais frágeis em algumas pessoas.
O ponto mais importante que quero que você leve desse capítulo é o seguinte: a má circulação raramente aparece do nada. Ela é construída ao longo de meses e anos, tijolo por tijolo, hábito por hábito. E é exatamente por isso que ela também pode ser revertida, ou ao menos significativamente controlada, quando você age no momento certo. Os sinais de alerta que você não pode ignorar. Existe uma armadilha perigosa quando o assunto é má circulação nas pernas. Os sintomas iniciais são tão parecidos com o cansaço comum que a maioria das pessoas passa anos convivendo com eles sem nunca suspeitar que algo mais sério está acontecendo. E é justamente esse atraso no reconhecimento dos sinais que permite o problema evoluir para estágios muito mais graves e difíceis de tratar. O primeiro sinal, e o mais subestimado de todos, é a sensação de peso nas pernas no final do dia. Não estou falando de um cansaço passageiro depois de uma caminhada longa. Estou falando de uma sensação persistente de que as pernas estão pesadas, quase sem energia, mesmo depois de um dia relativamente tranquilo. Muita gente atribui isso à idade ou ao estresse e vai dormir sem pensar duas vezes. Mas esse peso é, na maioria das vezes, o acúmulo de sangue estagnado nas veias, um sinal claro de que as válvulas venosas não estão funcionando como deveriam. O segundo sinal é o inchaço nos tornozelos e pés, especialmente ao longo do dia. Se você percebe que de manhã seu calçado serve perfeitamente, mas à tarde está apertado, isso não é coincidência e também não é normal. Esse fenômeno, chamado de edema gravitacional, acontece porque o sangue e o líquido intersticial se acumulam na parte mais baixa do corpo por falta de retorno venoso eficiente. O inchaço que desaparece depois de uma boa noite de sono pode dar uma falsa sensação de que está tudo bem, mas o retorno do problema no dia seguinte é um ciclo que precisa ser investigado. O terceiro sinal é o formigamento ou a dormência nas pernas e nos pés, principalmente à noite. Quando o sangue não circula adequadamente, os nervos da região ficam privados de oxigênio e nutrientes, o que gera essa sensação elétrica desconfortável. Muitas pessoas acordam de madrugada, movimentam as pernas e o formigamento passa. Tratam como algo banal, mas se isso acontece com frequência, o corpo está pedindo atenção. O quarto sinal são as cãibras noturnas, aquelas contrações musculares involuntárias e dolorosas que atacam principalmente na panturrilha enquanto você dorme. A cãibra está diretamente ligada à má perfusão muscular. Quando o sangue oxigenado não chega em quantidade suficiente ao músculo, ele reage com uma contração involuntária. Não é apenas incômodo, é um aviso biológico de que aquele tecido está sofrendo por falta de circulação. O quinto sinal é a presença de varizes ou veias dilatadas visíveis, especialmente na parte de trás das pernas e nas coxas. Muita gente trata as varizes como um problema puramente estético e adia o tratamento por anos. Mas varizes são veias que perderam completamente sua capacidade de funcionar corretamente. Elas são a evidência visível de que a insuficiência venosa já está instalada. E o que começa como uma veia azulada discreta pode evoluir para quadros de dor intensa, inflamação e até feridas abertas na pele. Existe ainda um sexto sinal que merece atenção especial: a mudança na temperatura e na coloração da pele das pernas. Quando a circulação está comprometida, as pernas podem ficar mais frias do que o restante do corpo, e a pele pode adquirir um tom arroxeado ou acastanhado, especialmente na região dos tornozelos. Essa descoloração acontece porque as hemácias, os glóbulos vermelhos, extravasam das veias dilatadas e se depositam sob a pele. É um estágio mais avançado da doença e requer avaliação médica urgente. O que conecta todos esses sinais é o seguinte: nenhum deles é normal. Seu corpo não foi projetado para conviver com peso nas pernas, inchaço diário, cãibras noturnas ou formigamento frequente. Quando esses sintomas aparecem, é porque algo no sistema circulatório está funcionando abaixo do esperado. E quanto mais cedo você reconhece esses sinais, mais fácil e eficaz é o tratamento. O teste de 30 segundos. Descubra agora se sua circulação está ruim. Agora eu vou te pedir para fazer algo diferente. Quero que você pare de assistir por um momento
e participe ativamente desse vídeo. O teste que vou te ensinar agora é simples. Não exige nenhum equipamento. Pode ser feito sentado ou em pé. E em menos de 30 segundos vai te dar uma indicação clara sobre como está a circulação das suas pernas. Esse teste é utilizado por médicos e fisioterapeutas como uma triagem inicial rápida, e você pode fazer agora mesmo enquanto assiste. O teste se chama teste de enchimento capilar e funciona da seguinte forma. Primeiro, sente-se em uma cadeira e deixe as pernas levemente apoiadas no chão sem cruzá-las. Depois, pressione com o polegar a ponta de um dos seus dedos do pé, ou se preferir, a pele da canela, por cerca de 5 segundos com pressão firme o suficiente para deixar a área branca. Em seguida, solte a pressão e observe o que acontece. O que você está observando é o tempo que a cor rosada leva para voltar ao local pressionado. Em uma circulação saudável, o sangue retorna rapidamente e a coloração normal da pele se restabelece em menos de 2 segundos. Isso indica que os capilares estão respondendo bem e que o sangue está circulando com eficiência naquela região. Se a cor demorar entre 2 e 4 segundos para voltar, isso já é um sinal de alerta moderado. Significa que a microcirculação naquela área está comprometida e que as estruturas venosas e capilares podem estar sob pressão excessiva. Não é um diagnóstico definitivo, mas é um aviso que não deve ser ignorado. Se a cor demorar mais de 4 segundos para retornar, ou se a pele permanecer com uma tonalidade mais pálida ou arroxeada por um tempo prolongado após a pressão ser liberada, isso indica uma circulação periférica significativamente comprometida. Nesse caso, a orientação é clara. Busque avaliação com um médico angiologista o quanto antes. Mas o teste de enchimento capilar não é o único que você pode fazer. Existe um segundo método igualmente acessível, chamado teste de elevação passiva das pernas. Para realizá-lo, deite-se de costas em uma superfície plana, como a cama ou o tapete, e eleve as duas pernas a aproximadamente 45 graus por 30 segundos, mantendo os joelhos levemente dobrados se necessário. Depois, abaixe as pernas e sente-se normalmente. Observe 2 pontos. Primeiro, enquanto as pernas estavam elevadas, elas ficaram visivelmente mais pálidas do que o normal. Segundo, ao abaixar as pernas, quanto tempo levou para a coloração rosada normal retornar? Em uma circulação saudável, a cor volta em poucos segundos, sem alterações marcantes durante a elevação. Se você notou palidez intensa com as pernas elevadas e demora para recuperar a coloração ao baixá-las, isso sugere que o fluxo sanguíneo arterial e venoso nas pernas está abaixo do ideal. É importante que eu seja honesto com você nesse momento. Esses testes são ferramentas de triagem, não de diagnóstico. Eles existem para te ajudar a perceber sinais que podem estar passando despercebidos no seu cotidiano e para te motivar a buscar uma avaliação profissional, caso os resultados sejam preocupantes. Nenhum vídeo substitui uma consulta com um especialista, principalmente quando falamos de saúde vascular. Dito isso, se você realizou o teste e os resultados foram positivos, ou seja, a circulação pareceu normal, ótimo, mas não relaxe completamente, porque a má circulação é progressiva e silenciosa. Os hábitos que discutimos no primeiro capítulo continuam sendo um risco real. E se os resultados te preocuparam, o próximo capítulo vai te mostrar exatamente por que agir agora faz toda a diferença. Por que ignorar a má circulação pode ser perigoso? Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde. E é exatamente por isso que preciso ser direto com você nesse capítulo, sem rodeios e sem suavizar o que a ciência já comprovou. A má circulação nas pernas não tratada não é apenas um inconveniente do dia a dia. Ela é uma condição progressiva que, quando ignorada, pode evoluir para complicações sérias, algumas delas irreversíveis e potencialmente fatais. A primeira e mais temida complicação é a trombose venosa profunda, conhecida pela sigla TVP. Ela acontece quando o sangue estagnado nas veias das pernas forma um coágulo, um trombo, dentro de uma veia profunda.
O problema é que esse coágulo pode se desprender e viajar pela corrente sanguínea até os pulmões, causando uma embolia pulmonar, que é uma emergência médica gravíssima e com alta taxa de mortalidade. Segundo o Ministério da Saúde, a embolia pulmonar mata aproximadamente 300 pessoas por dia no Brasil. 300 pessoas por dia. E grande parte dessas mortes está diretamente relacionada a quadros de insuficiência venosa que nunca foram adequadamente tratados. O que torna a trombose ainda mais perigosa é que ela frequentemente se desenvolve sem sintomas evidentes. Muitas pessoas descobrem que tiveram uma trombose apenas quando a embolia já aconteceu. Outras percebem um inchaço assimétrico em uma das pernas, uma dor surda na panturrilha ou um calor localizado, e ignoram achando que é uma distensão muscular. Esse erro de interpretação pode custar a vida. A segunda complicação grave é o desenvolvimento de úlceras venosas, que são feridas abertas que surgem na pele das pernas, geralmente na região do tornozelo, como resultado do acúmulo crônico de sangue e líquido nos tecidos. Quando a pressão venosa é alta por muito tempo, os vasos sanguíneos mais finos começam a vazar. Os tecidos ficam mal nutridos e a pele perde sua integridade. O resultado é uma ferida que não cicatriza facilmente, extremamente dolorosa, propensa a infecções e que pode durar meses ou até anos sem o tratamento adequado. No Brasil, estima-se que as úlceras venosas representem até 80% de todos os casos de úlceras crônicas nos membros inferiores, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Existe ainda uma terceira consequência que raramente é associada à má circulação, mas que é cada vez mais documentada pela medicina: o comprometimento cognitivo. Estudos recentes mostram que a insuficiência vascular periférica está associada a um risco aumentado de declínio cognitivo e demência, especialmente em pessoas acima dos 50 anos. Isso acontece porque o mesmo processo que prejudica a circulação nas pernas, o endurecimento e o comprometimento das paredes vasculares, também afeta os vasos que irrigam o cérebro. O que começa nas pernas pode, silenciosamente, afetar a mente. Além das complicações físicas, existe um impacto que poucos profissionais de saúde abordam abertamente: o impacto na qualidade de vida e na saúde mental. Pessoas que convivem com dor crônica nas pernas, inchaço constante e limitação de mobilidade têm taxas significativamente maiores de ansiedade e depressão. A dificuldade de realizar atividades simples, como caminhar, subir escadas ou simplesmente ficar em pé por mais tempo, cria um ciclo vicioso em que o sedentarismo imposto pela dor agrava ainda mais a circulação, piorando todos os outros sintomas. E nos casos mais extremos, quando a circulação arterial também está comprometida, o que caracteriza a doença arterial periférica, a falta de irrigação nos tecidos pode levar à necrose, ou seja, à morte do tecido. Nesse estágio, em casos severos, a amputação do membro pode ser a única alternativa médica disponível. No Brasil, realizam-se cerca de 70.000 amputações de membros inferiores por ano, e a doença vascular é uma das principais causas. Eu não trouxe essas informações para te assustar sem motivo. Trouxe porque o medo inteligente é aquele que te move para a ação. E a boa notícia é que a grande maioria dessas complicações é completamente evitável quando o problema é identificado e tratado no momento certo. 3 exercícios rápidos que ativam a circulação na hora. Chegamos ao momento mais prático desse vídeo. Tudo o que conversamos até agora, as causas, os sinais, os riscos, foi para você entender com profundidade o que está acontecendo no seu corpo. Mas entendimento sem ação não muda nada. Então agora, eu vou te dar 3 exercícios simples, sem equipamentos, sem academia, sem desculpas, que você pode fazer agora mesmo, na sala de casa, no escritório ou até no intervalo do trabalho. Cada um deles foi escolhido com base em evidências científicas sobre reativação do retorno venoso e melhora da circulação periférica. Antes de começar, um ponto importante. Esses exercícios funcionam porque ativam a musculatura da panturrilha,
que é o principal mecanismo de bombeamento venoso das pernas. Quando esse músculo se contrai, ele comprime as veias profundas e empurra o sangue de volta para o coração, exatamente como uma bomba auxiliar. Quanto mais você ativa essa musculatura ao longo do dia, menos sangue fica estagnado nas veias. O primeiro exercício se chama elevação de calcanhares ou calf raise e é o mais eficiente de todos para ativar imediatamente a circulação venosa. Para realizá-lo, fique em pé, com os pés paralelos na largura do quadril e apoie levemente as mãos em uma parede ou encosto de cadeira para equilíbrio. Em seguida, suba na ponta dos pés, elevando os calcanhares o máximo que conseguir, mantenha essa posição por 2 segundos e desça lentamente. Esse movimento descendente controlado é tão importante quanto a subida, porque é nele que o músculo realiza o maior trabalho de compressão venosa. Faça 3 séries de 15 a 20 repetições, com 30 segundos de descanso entre cada série. Se você passa muitas horas sentado no trabalho, faça esse exercício pelo menos 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra no meio da tarde. Um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology mostrou que apenas 10 minutos de elevação de calcanhares são suficientes para aumentar significativamente o fluxo venoso nas pernas, mesmo em pessoas com insuficiência venosa moderada. O segundo exercício é a caminhada estacionária com os joelhos elevados. Esse exercício é perfeito para quem trabalha em espaços pequenos ou não pode sair para caminhar durante o dia. Fique em pé e comece a marchar no lugar, elevando os joelhos até a altura do quadril de forma alternada, como se estivesse caminhando em ritmo acelerado. O ponto-chave aqui é o movimento de descida do pé, quando o calcanhar toca o chão com firmeza, gerando uma leve vibração que estimula as paredes dos vasos sanguíneos e ativa a circulação profunda. Faça esse exercício por 2 a 3 minutos contínuos, de 2 a 3 vezes ao dia. Parece pouco, mas pesquisas da Universidade de Indiana nos Estados Unidos demonstraram que interrupções curtas e regulares do sedentarismo, de apenas 2 a 3 minutos a cada hora, são mais eficazes para a saúde vascular do que uma única sessão longa de exercícios no fim do dia. Ou seja, se você passa 6 horas sentado e faz apenas uma academia de 1 hora, esse padrão ainda é prejudicial para a circulação. A frequência importa mais do que a duração. O terceiro exercício é o alongamento de panturrilha com flexão plantar, e ele combina 2 benefícios em um: melhora a circulação e reduz as cãibras noturnas. Para realizá-lo, sente-se em uma cadeira com a coluna ereta e estenda uma das pernas à frente, deixando o calcanhar apoiado no chão. Então puxe os dedos do pé em sua direção, flexionando o tornozelo ao máximo, mantenha por 5 segundos, e em seguida aponte os dedos para baixo, como se quisesse tocar o chão com eles, e mantenha por mais 5 segundos. Isso cria uma alternância de contração e alongamento que funciona como uma bomba manual para o sangue dentro das veias. Repita esse ciclo 10 vezes em cada perna, e faça ao menos uma vez pela manhã e uma vez à noite antes de dormir. A versão noturna é especialmente importante porque prepara a musculatura e os vasos para o período de repouso, quando a circulação naturalmente desacelera e as cãibras têm maior probabilidade de ocorrer. Existe ainda um hábito complementar que potencializa muito o efeito desses 3 exercícios: elevar as pernas por 10 a 15 minutos ao dia, deitando de costas e apoiando as pernas na parede ou em travesseiros, de forma que fiquem acima do nível do coração. Essa posição usa a gravidade a seu favor, facilitando o retorno venoso sem nenhum esforço muscular. Muitos médicos recomendam essa prática ao final do dia como parte do tratamento conservador da insuficiência venosa. O que esses exercícios têm em comum é a simplicidade. Você não precisa de tempo extra na agenda, de roupas especiais ou de equipamentos caros. Precisa apenas de consistência. Feitos regularmente, esses movimentos podem transformar de forma significativa a saúde vascular das suas pernas ao longo de semanas. Mas o exercício sozinho não é suficiente. O que comer e evitar para melhorar a circulação naturalmente? Muita gente chega até esse ponto do vídeo esperando uma lista genérica de alimentos saudáveis.
Mas o que vou te mostrar agora vai além disso. Vou te explicar exatamente por que determinados alimentos afetam diretamente a saúde das suas veias, como eles agem no interior dos vasos sanguíneos, e quais são os vilões que você provavelmente consome todos os dias, sem ter a menor ideia do estrago que estão causando na sua circulação. O primeiro aliado poderoso da circulação é a beterraba, e não estou falando dela por acaso. A beterraba é rica em nitratos naturais, compostos que o organismo converte em óxido nítrico, uma molécula que tem a capacidade de relaxar e dilatar as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo de forma significativa. Um estudo publicado no periódico Nitric Oxide demonstrou que o consumo regular de suco de beterraba reduziu a pressão nas veias periféricas e melhorou a perfusão muscular nas pernas em participantes com insuficiência vascular. Consumi-la crua em saladas, cozida ou em forma de suco natural, 3 a 4 vezes por semana, já é suficiente para colher esses benefícios. O segundo alimento que merece destaque é o gengibre. Ele contém gingerol e chogaol, compostos bioativos com propriedades anticoagulantes naturais, que ajudam a prevenir a formação de coágulos e melhoram a fluidez do sangue. Além disso, o gengibre tem efeito anti-inflamatório direto sobre as paredes dos vasos, reduzindo o processo inflamatório crônico, que frequentemente acompanha a insuficiência venosa. Uma colher de chá de gengibre ralado no suco, no chá ou nas refeições já representa uma dose terapeuticamente relevante. O terceiro grupo de alimentos essencial para a circulação são os ricos em flavonoides, especialmente as frutas vermelhas como morango, amora, mirtilo e uva roxa. Os flavonoides são antioxidantes que fortalecem as paredes dos capilares e das veias, aumentando sua elasticidade e reduzindo a permeabilidade vascular, que é exatamente o processo que causa o extravasamento de líquido e o inchaço nas pernas. A rutina, um flavonoide encontrado em alta concentração na uva e no trigo sarraceno, é inclusive utilizada como base para diversos medicamentos flebotônicos prescritos no tratamento de varizes e insuficiência venosa. O quarto aliado é o abacate. Rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, o abacate combate a oxidação das paredes arteriais e venosas, mantendo os vasos mais flexíveis e menos propensos ao endurecimento progressivo. A vitamina E presente no abacate também tem propriedades antiagregantes plaquetárias, ou seja, ajuda a evitar que as plaquetas se aglutinem e formem coágulos desnecessários dentro das veias. E não podemos deixar de falar sobre a água. A desidratação é um fator gravemente subestimado na saúde circulatória. Quando você não bebe água suficiente, o sangue fica mais viscoso, mais espesso, e o coração precisa trabalhar mais para bombeá-lo. Veias que já estão comprometidas ficam ainda mais sobrecarregadas quando o sangue está denso. A recomendação geral é de pelo menos 2 litros de água por dia, mas para pessoas com tendência à má circulação, a hidratação precisa ser ainda mais rigorosa e distribuída ao longo de todo o dia, e não concentrada em um único momento. Agora vamos falar sobre os vilões, porque evitá-los é tão importante quanto consumir os aliados. O primeiro grande inimigo da circulação é o sódio em excesso. O sal retém líquido nos tecidos, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão dentro das veias, agravando o inchaço e acelerando o dano às válvulas venosas. O problema é que o sódio não está apenas no sal que você adiciona à comida. Ele está escondido em quantidades alarmantes em embutidos como salsicha, presunto e mortadela, em temperos prontos, caldos em tablete, macarrão instantâneo, pães industrializados e molhos industrializados. Um único pacote de macarrão instantâneo pode conter até 1.800 mg de sódio, o que representa quase 80% da ingestão diária recomendada para um adulto. O segundo vilão é o açúcar refinado e os carboidratos ultraprocessados. O consumo excessivo de açúcar promove um processo chamado glicação, que é a ligação das moléculas de glicose às proteínas estruturais dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e menos funcionais ao longo do tempo.
Esse mesmo mecanismo é responsável por grande parte do dano vascular observado em pessoas com diabetes, mas ele também ocorre em pessoas sem diabetes que consomem açúcar em excesso cronicamente. O terceiro vilão é o álcool. Embora o vinho tinto seja frequentemente citado pelo seu resveratrol, um antioxidante com efeitos protetores vasculares, a dose necessária para obter esse benefício é muito menor do que a maioria das pessoas consome. O álcool, em excesso, dilata os vasos superficialmente de forma aguda, mas cronicamente danifica as paredes vasculares, eleva a pressão sanguínea e promove inflamação sistêmica que compromete toda a rede venosa. O quarto vilão, e talvez o mais subestimado, são as gorduras trans presentes em margarinas, biscoitos recheados, sorvetes industrializados e fast food. As gorduras trans aumentam o colesterol LDL, reduzem o HDL e promovem inflamação direta nas paredes dos vasos, criando placas que estreitam o espaço por onde o sangue circula. Elas são tão prejudiciais que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu como meta a eliminação total das gorduras trans da cadeia alimentar global até 2023. Mas elas ainda estão presentes em muitos produtos no mercado brasileiro. A mensagem central é simples. A sua alimentação diária está construindo ou destruindo a saúde das suas veias, uma refeição de cada vez. Você não precisa de uma dieta perfeita e restritiva para fazer diferença. Precisa de escolhas consistentemente melhores, feitas com consciência e com o conhecimento que você acabou de adquirir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo ou reconheceu algum sintoma que estava ignorando, eu te peço uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com aquele amigo que reclama de pernas pesadas toda semana, com a sua mãe, o seu pai, o seu cônjuge. Porque muitas vezes, o maior presente que podemos dar às pessoas que amamos é uma informação que chega no momento certo. Deixa também o seu comentário aqui embaixo me contando qual foi o sinal de alerta que mais te chamou a atenção. Ou se você já fez o teste e qual foi o resultado. Eu leio todos os comentários e adoro saber como esses conteúdos impactam a vida de vocês. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todos os próximos vídeos, porque toda semana eu trago conteúdos como esse, baseados em ciência e pensados especificamente para a sua saúde e da sua família. Cuide das suas pernas. Cuide de você. Até o próximo vídeo.